Olá para você que está em casa, o Vida Saudável está no ar e você já sabe, né? Por aqui a gente continua seguindo as recomendações, as orientações da Organização Mundial de Saúde, por isso as nossas entrevistas elas seguem sendo realizadas de forma virtual. E olha, no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que ainda é muito tabu na sociedade, a gente vai falar sobre saúde mental infantil. Olha só, 3% das crianças no mundo, elas desenvolvem depressão infantil e pouco se fala a respeito disso. No programa de hoje, então, você vai acompanhar entrevistas com psicólogos especializados e também tem uma surpresa, né? Uma entrevista aí com o diretor de um espetáculo que vai aí ao ar este final de semana e você vai acompanhar um espetáculo inteiramente feito para a família, abordando questões relacionadas, então, à depressão infantil. Tudo isso no nosso Vida Saudável, por isso não sai daí, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Começamos o Vida Saudável com bate-papo com Débora Sampaio, ela que é psicóloga e especialista, né, no atendimento infantil. A gente vai falar um pouco sobre essa temática que, como eu já disse, ainda é um tabu na sociedade. Estima-se hoje que 3% da população mundial infantil tenha depressão infantil. E em tempos de pandemia, né, a gente não pode deixar de esquecer que essas crianças elas foram obrigadas a se isolarem e ainda tem aquelas que perderam entes queridos. Esse contexto todo faz com que alguns sintomas, né, alguns sinais claros, fiquem ainda mais claros, mais evidentes. Sobre esse assunto, né, que ainda é um tabu, eu vou conversar agora com Débora Sampaio, minha amiga psicóloga. Tudo bom com você, Débora? Tudo jóia, Luiz. É um prazer estar aqui com você, conversando sobre um tema tão importante. Eu vou partir daí, né? É um tabu ainda? Por que as pessoas... A gente conseguiu, parece que quebrar um pouco essa questão nos adultos, mas com a criançada ainda não se fala sobre isso. Os pais querem, né, fechar os olhos. É uma problemática bem grande, né, Débora? É sim, Luiz. Assim como você bem colocou, a sociedade hoje já encara a depressão como uma doença, né? Mas é como se o adulto ele pode ter depressão porque ele tem muitas responsabilidades, ele tem muitos problemas. O adolescente também, com todas as questões hormonais, né? Assim, a gente sempre tenta justificar a depressão de alguma maneira e é como se as crianças não deprimissem, porque criança só brinca. Criança não tem problema, criança não tem conta para pagar, criança não tem responsabilidade. E é aí onde mora um grande perigo, porque, na verdade, a criança, ela, assim como o adolescente, ela está em desenvolvimento, né? Ela está ainda com o cérebro amadurecendo, ela está ainda com o corpo amadurecendo, e ela ainda não tem um repertório emocional, né? Ela está começando a viver as primeiras experiências dela, sejam experiências de alegria ou de tristeza. E a depressão pode sim acometer crianças, né? Só que às vezes a maneira como a depressão se configura numa criança é diferente de como ela se configura no adulto. Por exemplo, na criança é muito comum irritabilidade. A criança fica muito irritada, muito impaciente, muito, às vezes agressiva. Então, às vezes, não é uma depressão como a gente imagina no adulto, que só chora, ou que não quer levantar da cama, não tem ânimo para sair de casa, para trabalhar. Às vezes, a criança fica super agitada, fica inquieta, sabe? Com aquela... E os adultos não entendem muito o que está acontecendo, né? A criança, às vezes, ela não consegue verbalizar, ela não consegue nomear o que ela está sentindo, porque nem ela entende o que ela está sentindo. Então, a gente precisa realmente estar muito atentos, né, a esses sinais, a essas mudanças de comportamento na criança. E um dos fatores, né, que podem desenvolver a depressão é exatamente isso que eu falei, a questão de uma perda de um ente querido, talvez durante essa pandemia, essa quarentena, né, esse período que a gente está passando, muitas crianças tenham aí, né, revelado serem meninos deprimidos. Na verdade, quando esse processo, né, que a gente fala de elaborar uma perda, é o processo do luto, né? Só que esse luto, ele pode ser complicado. O luto, ele
a maneira que a gente elabora, que a gente vive a dor de uma perda, ela é muito parecida com um quadro depressivo, porque vem alteração no sono, né? Alteração no apetite, dificuldade de se concentrar, falta de energia e de ânimo, até para aquelas coisas que a gente mais gostava, uma tristeza, angústia, pensamentos ligados à morte, né? Mas o luto complicado é esse luto que a gente tem mais dificuldade ainda de ultrapassar, como, por exemplo, uma morte abrupta, né? Uma morte inesperada, ou às vezes até, por exemplo, os adultos, até por não saber ou por querer proteger a criança, não contam a verdade para a criança, não incluem a criança nos rituais de despedida, né? E aí também com tudo que a gente está vivendo, né, com o Covid, por exemplo, foi tudo vivido de uma maneira muito diferente, né? As pessoas que morreram, às vezes, eu tenho casos aqui que eu acompanho de pacientes meus que perderam 2 pessoas da família. Um foi para o hospital e foram bem, internou, voltou para casa, piorou, foi para o hospital e de repente rapidamente foi entubado, faleceu, e a criança não pôde participar porque não teve velório, então, sabe, isso pode sim complicar e intensificar um luto a ponto de inclusive desenvolver um quadro de depressão. Bom, continuando nesse assunto da quarentena, as crianças foram obrigadas a ficarem dentro de casa, né? E aí isso impactou muito, tanto no momento em que elas estiveram em casa, quanto nesse retorno aí que algumas escolas já promoveram. Como é que os pais devem agir nesse momento, né, para minimizar, né, todas essas diferenças? Porque tudo isso deve ter um emocional ali, que a criança precisa desse suporte. E além do mais, agora a gente já está nessa reta, né, de final de ano, vão vir as férias propriamente ditas. Né? Agora as crianças realmente vão estar em casa, não por mais obrigação, mas porque chegaram aí as férias. Tem toda uma mudança de contexto, né, Débora? Tem. Luiz, eu conversei muito, assim, coloquei muito para os pais nesse período a necessidade de flexibilizar, né? Porque, veja, essa geração, inclusive, é uma geração que é a primeira geração de nativos digitais. São crianças que já têm muita familiaridade com a tecnologia, né? Com os eletrônicos, com as telas, só que elas não foram preparadas para o ensino remoto, para o ensino à distância. Então, um fator que trouxe muito sofrimento para as crianças e para os adolescentes durante esse período do isolamento, da pandemia, foi essa questão das aulas remotas. Porque elas não conseguiam, muitas vezes, prestar atenção, se concentrar, e a mãe se estressava, e o pai se estressava, e vinha cobrar, e cadê a atividade? Virava aquele caos dentro de casa, né? Então, assim, a criança até ela estava com o pai e com a mãe, coisa que ela gosta, quando é uma estrutura, né, saudável, funcional, só que ela estava com o pai e a mãe ali estressados, irritados em cima dela, preocupados com o aprendizado. E veja que a criança, ela precisa muito do social, da socialização, porque é na socialização que a criança, tanto a parte motora, né, da psicomotricidade, a criança é muito corporal, a criança é muito do toque, do cheiro, das sensações, ela está ali conhecendo, experimentando essas coisas. Então, o ficar em casa, o perder o ambiente escolar, que é um ambiente de sustentação afetiva, relacional, não é só cognição, né, é tudo. Então, é muito importante, assim, nesse momento, né, que eles estão entrando de férias, que os pais possam tentar promover, né, essa socialização, por exemplo, chamar um amiguinho que também está tendo cuidado, que possa estar ali, promover brincadeiras que também não sejam só nas telas, porque uma coisa que realmente assim, me preocupou muito e me preocupa durante esse período é a questão do uso excessivo de telas, as dependências, né? Porque na tela a criança é passiva. Então, o ideal é tentar promover esses encontros pequenos, nem que seja um amiguinho, 2, né? Promover essas brincadeiras, bola, bolha de sabão, coisas que estimulem também o lado sensorial da criança, né? Massinha de modelar, pintura, se possível, espaços, né, ao ar livre, andar de bicicleta, ir para uma praia mais isolada, ir para o parque, enfim.
porque a criança ela tem muito essa necessidade, né? Sinestésico-motora, corporal, sensorial. Então, se os pais tiverem essa possibilidade, é o ideal, né? Agora, é claro que muitos ainda estão trabalhando, e aí é legal nessa hora fazer aquele rodízio de mães, sabe? Um dia uma mãe pega, leva, no outro dia a outra mãe faz um piquenique, que a criança, na verdade, ela não precisa de grandes estruturas. Ela precisa disso, da interação, da companhia, da atenção. Eu vou fazer aqui, eu vou entrar num assunto ainda mais tabu, que eu não sei como é essa realidade do suicídio entre crianças. Como é que é isso, hein, Débora? Olha, na verdade, o tema suicídio como você bem colocou, é mais tabu ainda, né? Porque é uma morte, normalmente as pessoas que suicidam são pessoas que têm, a gente vê que 90% são casos de transtornos mentais que não estavam sendo tratados ou que não foram diagnosticados. Então, começa por aí, né? Então, uma pessoa que tira a própria vida, não é porque ela não gosta da vida, não é porque ela não ame a família, não é porque ela não tem sonhos, mas muitas vezes ela está adoecida emocionalmente e mentalmente. Então, se a gente está dizendo aqui que criança tem sim depressão, criança pode ter um luto complicado, criança também pode cometer suicídio. Só que às vezes o suicídio é aterrorizante, né? Só que às vezes o suicídio de uma criança, ele é mais velado e ele acaba parecendo mais acidente. Porque a criança, por exemplo, uma criança não vai tomar um monte de remédios, às vezes ela não tem acesso a esses remédios. Uma criança não vai dar um tiro na cabeça, porque muitas vezes ela não tem acesso à arma. Mas, às vezes, é uma criança que ela está sempre se colocando em situações de perigo. É uma criança que às vezes, ela mesma se machuca, né? Aí a coisa da autolesão, dos comportamentos autodestrutivos, né? Então, isso acontece sim. Só que o suicídio infantil, ele às vezes, como eu disse, é mais difícil de ser identificado porque ele fica mais sutil. A criança não tem ainda o acesso, muitas vezes, aos instrumentos, às ferramentas, vamos dizer assim, que o adulto tem. Pronto, a criança, ela somatiza muito. Às vezes é uma criança que, eu tô com dor na barriga, eu tô com dor na cabeça, eu tô com uma dor aqui no peito, né? Como ela não sabe dizer, eu tô com angústia, eu tô com ansiedade, eu tô muito triste, às vezes são sintomas que vão aparecendo no corpo. Então é muito importante que os pais, que os cuidadores estejam atentos a esses sinais que a criança vai dar, de sintomas físicos, né, psicossomáticos, que não tem muitas vezes uma explicação orgânica. É uma criança que está o tempo inteiro com dor de cabeça, dor no peito, dor na barriga. Isso a gente já vai ficando de orelha em pé para ir podendo investigar e tentando entender o que é que essa criança está sinalizando com isso, né? Com esse desconforto. Débora, então, para terminar, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância, né, de trazer esse assunto à tona, da gente debater isso. E, inclusive, né, já vou adiantando aqui no primeiro bloco que a gente vai ter uma peça aí, né, totalmente construída, com a linguagem específica, para falar sobre saúde mental e depressão infantil. Eu acho que trazer um pouco esse assunto talvez comece a ser mais esclarecedor para toda a sociedade, né? Assim. Gente, isso é extremamente assim, necessário, porque a gente precisa, na hora que a gente tenha acesso à informação, a conhecimento, a gente consegue identificar cedo esses sinais e esses sintomas, porque quanto mais tempo leva para a gente identificar, às vezes mais comprometido o quadro está. Por isso que eu falei que 90% dos casos de suicídio, hoje a literatura médica traz, que eles poderiam ter sido evitados porque são casos de pessoas que não foram diagnosticadas e nem tratadas. Então, por exemplo, se o assunto ele é trazido de uma forma responsável, né, de uma forma cuidadosa, como essa peça que está sendo montada, com todo um suporte, toda uma orientação, é ótimo. As novelas, quando a novela traz um tema desse, que traz acesso à população, né, de uma maneira geral, as pessoas passam a conhecer, a discutir, a querer mais informações. Isso é o primeiro passo para a gente trabalhar com prevenção, né? A gente previne e a gente consegue diagnosticar e tratar cedo, porque a depressão é uma doença como outra qualquer. A depressão é como uma diabetes, a depressão é como hipertensão, né? Tem medicamento, tem o acompanhamento psicológico, às vezes ela é
ela é desencadeada por uma situação específica, como uma morte, né? Ou não, às vezes ela vem do nada, é algo realmente, às vezes até de uma questão ligada a neurotransmissor, tá com a baixa dopamina, a informação, ela é o primeiro passo para a gente poder realmente conhecer e lidar com a doença de uma maneira adequada, prevenindo, tratando o quanto antes, né? Débora, agora sim, eu queria que você deixasse as suas redes sociais para o pessoal que está em casa poder acompanhar mais o seu trabalho, tirar alguma dúvida. Eu já agradeço aqui a sua participação no nosso vídeo. Luísa, é um prazer sempre conversar com você de uma forma tão leve, tão transparente, né? Eu acho que é isso que a gente precisa. E ainda mais como você trouxe, né? Um tema que é tão importante para as pessoas terem mais acesso, né? Eu uso o Instagram, que é o @DéboraSampaioPSI, PSI. Então lá eu sempre estou postando alguma coisa, sempre estou comentando vídeos, séries, falando sobre temas, né? Então podem me achar por lá, mandar direct, comentar. E para mim é sempre um prazer poder estar compartilhando um pouco, né, desse conhecimento com vocês. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Até já! Gente, agora imagina um espetáculo teatral com essa temática da depressão infantil. Isso, claro, tomando os devidos cuidados para levar esse tipo de assunto para o seio familiar. É essa a proposta do grupo Estação de Teatro e a gente agora bate um papo com o diretor do espetáculo, Rogério Ferraz. Abordar um assunto tão delicado como a depressão infantil exige estudo e muita sutileza. É isso aí que a gente vai encontrar nesse espetáculo que estreia nesse final de semana, o espetáculo No Coração da Lua, que tem a direção de Rogério Ferraz, ele que é diretor, é ator, é agitador cultural. Oi, Rogério, bem-vindo aqui ao nosso Vida Saudável, tudo bom? Tudo bem, Luísa? Obrigado pelo convite, viu? Vamos começar falando assim, o porquê, né, de abordar um assunto, como eu disse no início, tão delicado, né? Esses assuntos sociais é muito interessante, porque quando eu recebi esse convite, foi de um amigo meu, o Tonho Costa, que é o autor do texto e das músicas, e ele me apresentou, estava no momento de busca de algum espetáculo, independente se era infantil, adulto, não tinha essa exigência. Ele falou, rapaz, eu tenho um texto aqui que você já conhece, dá uma olhada. Aí eu li e escutei as músicas. Eu falei, fala sobre o que esse texto, Antônio? Ele fala sobre depressão infantil. Eu falei, rapaz, isso é um assunto de urgência para a gente falar. Porque eu tenho uma frase que eu carrego já há algum tempo também, que é, precisamos falar sobre isso. E eu escutei isso quando a gente estava fazendo um sketch sobre a sexualidade. Um sketch vai virar filme agora, vai virar um monte de coisa sobre a sexualidade. E eu escutei isso de um rapaz falando, eu não sei qual é a resposta, eu não tenho a resposta, mas eu, enquanto artista, preciso falar sobre isso. Eu não vou dar nenhuma aula, nem aqui, e muito menos no espetáculo. Quem sou eu? Eu não sou especialista no lugar científico e psicológico da coisa, do assunto. Mas eu, enquanto artista, eu, enquanto ser humano, eu, enquanto pai, que tenho 2 filhas, né? E observo os amigos que têm filhos também, e a gente tem sempre as mesmas discussões. Eu falei, por que não falar sobre esse assunto? E usando, obviamente, a minha área, a minha arte, a minha poesia, para falar sobre esse assunto. Eu queria saber um pouco com relação aos cuidados que vocês tiveram, né? Abordar alguns assuntos que são bem delicados, ainda mais que eu já entendo que é uma peça que foi feita para toda a família, né? É uma linguagem que é tanto para os adultos, como também a compreensão aí da criançada. Eu sempre vejo o infantil como algo que não é exatamente aquela coisa, criancinha, não entende nada. Não. Quem vai levar as crianças para assistir o espetáculo são os pais. Para mim, eu sou uma ferramenta para que a criança e o pai tenham nas mãos essa ferramenta que é o teatro, o cinema, ou a música, para que o pai, o seu filho ou sua filha e a mãe vá para casa e reflitam sobre isso. Esse é o meu objetivo. Eu quero atingir o sucesso nesse lugar.
as pessoas saiam comentando, falando sobre esse assunto. É a história de uma menina que acordou sem vontade de fazer nada. E ela precisa encontrar uma vontade para ela. E sem vontade faz parte dos sintomas da depressão, né? Não estou dizendo que ela está com depressão e que eu sei qual é a cura para ela. Não estou dizendo isso. Estou abordando um assunto. Então, para isso, nós temos vários personagens dentro da peça que passam por essa história para provocar essa menina. Ela é muito provocada. Eles não vão dando soluções para ela, eles vão provocando essa menina. E ela, enquanto provocada, tenta se encontrar nesse lugar, tenta encontrar uma solução para o problema dela. Muita amizade, muito companheirismo, né? Para a gente juntos tentar encontrar uma solução para as coisas, para os nossos problemas. Agora, Rogério, o mais curioso é que essa é uma peça totalmente virtual e eu imagino que seja algo também bem novo, né? Não só para você como diretor, mas para todo o elenco, né? A produção, fazer tudo ali no virtual. Como é que tem sido os ensaios e como é que vocês estão aí, né? Aguardando a sensação, né? Para a estreia. Ele é um espetáculo de teatro, né? Que devido à nossa querida pandemia, uma moça que apareceu esse dia lá atrás aí, ela fez com que a gente paralisasse todos os ensaios, que estava bem avançado, estava praticamente 80% do espetáculo pronto, 80% praticamente, para estrear o espetáculo. E aí paralisou tudo. Nessa paralisação a gente não podia ficar parado de alguma forma. A gente encontrou dentro do edital que foi aprovado, encontramos uma maneira de transformar o espetáculo teatral em mais um produto que é um espetáculo virtual. A princípio era para ser ao vivo, mas achei muito complicado de ser ao vivo. Então a gente, nessa minha inquietação da arte que eu busco o tempo todo, nesses estudos, a pandemia me fez estudar também mais o audiovisual, a feitoria do audiovisual. E eu não queria um espetáculo filmado com uma câmera parada. Então eu juntei o audiovisual, cinema, com o teatral. Então eu tenho informações no nosso espetáculo, que ele é audiovisual com informações teatrais, né? Tem recursos teatrais dentro desse lugar do audiovisual. É um cinema, Rogério? Não é um cinema. É teatro, Rogério? Então, quer dizer, tem os dois. Nós temos os dois ali. Vamos dar um serviço agora? Nós vamos apresentar o espetáculo agora, final de semana, que é 11, 12 e 13. Agora, daqui a pouquinho. Serão 2 sessões por dia, às 17 e às 19 horas. No primeiro dia, para reforçar, vai ter um bate-papo entre as 2 sessões. Vai ter um bate-papo com a gente e com o Ciro Sampaio. Lembrar que é gratuito para você, quem for assistir, não paga nada, tá certo? É gratuito. E qual o canal do YouTube? Grupo Estação Teatro, é isso? Canal Grupo Estação de Teatro. Grupo Estação de Teatro. Esse espetáculo ele tem a produção da Babox Produções e a realização do Grupo Estação. Estamos todos aqui esperando todo mundo. O Vida Saudável volta daqui a pouquinho, não sai daí. O psicólogo Ciro Sampaio é terapeuta familiar e foi consultor na construção desse espetáculo que você acompanhou aí no bloco anterior. Vamos agora acompanhar esse bate-papo com o Ciro. Bom, a gente continua aqui falando sobre saúde mental infantil, depressão na infância e, claro, né, sobre esse espetáculo maravilhoso que já estreia No Coração da Lua, né, Grupo Estação de Teatro. E para eles construírem, né, esse espetáculo, foi preciso uma consultoria, claro, né, de um psicólogo. Quem fez essa consultoria está aqui com a gente, Ciro Sampaio. Muito bem-vindo. Tudo bom com você, Ciro? Tudo ótimo. Que privilégio imenso estar aqui e trazendo essa novidade, né, dessa estreia tão linda final de semana. Não percam, gente. Além de tudo, algumas pessoas perguntaram, Ciro, é pago? Eu preciso pagar? Não, é gratuito no YouTube. Vamos aproveitar. Vamos começar falando como foi, né? Como foi a sua participação na construção desse espetáculo? As primeiras conversas veio de uma forma, né, assim, costurando desde 2019 sobre como a gente poderia citar, tratar a temática na infância da saúde mental.
Então, isso já é muito rico. E, assim, inclusive como terapeuta familiar e tendo um olhar de uma dinâmica que a família está implicada, né, nesse propósito, o que a escola pode estar implicada, o que a comunidade pode estar implicada, eu fui fisgado pela ideia, sabe? E aí, como foi construído, foi muito rico, porque são várias formas de a gente tentar se aproximar da temática. Como é um tema tabu, até que ponto a gente conseguia abordar de maneira tranquila, transparente, honesta e, claro, com a vertente da arte lúdica e que fosse acessível em todas as frentes, sabe? Então foi assim que foi acontecendo. E aí o importante é que essa construção não se dá assim do dia para a noite. Ao passo que a narrativa vai se constituindo, a trama vai facilitando que uma ideia aqui, um cuidado acolá, um olhar da psicologia aqui, como isso pode ser, né, costurado com a ajuda da psicologia. E aí eu me fiz presente, me coloquei presente. Foi muito rico. O acontecimento da depressão, né, em crianças, ela se dá muitas vezes nesse contexto, como você falou, às vezes familiar, às vezes na escola. Então, assim, quais são os cuidados que se tem que ter, né, com toda essa sistemática, né, que envolve esse universo infantil? O bom da sua pergunta, sabe o que é, Luiz? É que nos traz num ponto que, em alguma medida, o espetáculo está facilitando. Sabe o que é? É a convocação para que os adultos ao redor, os responsáveis ao redor, possam ir se reconhecendo como rede de apoio, né? Então, assim, essa criança, né, que vivencia os seus processos, as suas expressões emocionais, de que forma ela é vista, é enxergada, é assistida e tem espaço para expressar o que vem acontecendo com ela. Então, isso é muito importante porque, apesar de ser um espetáculo infantil, ele não é voltado para uma linguagem que só a criança acessa. Fica sementinhas, né, que os adultos que estão ao redor possam se reconhecer como pertencentes a essa rede de apoio. O que você acha mais importante, né, no caso dos pais, deles ficarem atentos? Quais são, de repente, os sinais de alerta que essa criança pode emitir? Nós, adultos, a gente se reconhece quando a gente está espontâneo. A gente reconhece quando a gente está com uma fluidez de vida, não é isso? A criança carrega consigo essa espontaneidade, esse brilho nos olhos, né? Essa expressão, se está triste, fica triste, se está feliz, fica feliz. Então, assim, não a gente mascara, como adulto, né? Não, ela vivencia em alguma medida, mesmo que ela não consiga dar nome que ela está sentindo, ela vivencia uma honestidade. Então, a gente consegue perceber quando ela não está conseguindo expressar essa honestidade, ela não está conseguindo dar vazão para essa expressão emocional. Né? E esse exercício é importante, porque por mais que a gente fale da primeira infância da criança, isso é um exercício humano. Então, ei, vocês, adultos que estão assistindo, como é que vocês estão se permitindo a expressão emocional? Né? Esse é um dever de casa que é nosso. Porque quando a gente treina com a gente, automaticamente a gente tem um olhar sensível para a criança também. Eu queria, então, que você deixasse suas redes sociais e, claro, né, novamente reforçasse esse convite, esse espetáculo tão importante para toda a família assistir e acompanhar. Vou dar uma dica bem objetiva. Para me achar, basta colocar no Google Ciro Sampaio, psicólogo, e lá você me acha. E aí a proposta é, sinta-se convidado, mas convidado mesmo, é todo mundo, é comunidade, é pai, mãe, responsável, familiares, educadores, pedagogos, psicólogos, toda e qualquer profissão que em alguma medida atua na área de saúde mental, ou é atravessada pela saúde mental. Não estou falando exclusivamente de psiquiatria, de psicologia, estou falando de nós, né, que temos muitas profissões que entram em contato com a criançada, que a gente possa se aproximar. Então vamos juntos, sejam muito bem-vindos. Eu queria parabenizar você, Luísa, porque a temática, o tema de estudo sobre o seu programa, e que a gente precisa desse espaço. O Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. E não esquece, pessoal, se você puder, fique em casa. Até a próxima semana.